Gente, vai começar. Agora o Leblon chegou. Dá licença, Mário. Aí, mas eu tô microfone, Vai tem um poder. começar. Não, Vai começar. Yes. Presta atenção. 1, 2, 3, gravando. No Portas Abertas de hoje, um lugar super inusitado, o Bar dos Arcos. Um bar no subsolo do teatro mais imponente da cidade. A minha relação com o centro de São Paulo é totalmente afetiva e tem um quê de aventura. Sempre que eu venho fazer alguma coisa aqui no centro, eu gosto de me perder por umas ruazinhas e descobrir lugares misteriosos. Os centros da cidade são sempre bastante interessantes. Aqui em São Paulo não podia ser diferente. Ao longo de muitos anos, houve um arranjo arquitetônico do modelo inicial do que a gente vê hoje. Um dia que eu nunca vou esquecer aqui no Teatro Municipal foi um dia em que o grupo Galpão veio encenar Romeu e Julieta. Era uma veraneio com uma trupe de teatro de rua em cima do palco do Municipal. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal nem foi para um concerto. Estava passando pela rua, achei bacana, entrei e consegui fazer uma visita sem ser guiada pelas áreas comuns. Impactante. E olha só, esse espaço ficou inacessível à maioria dos visitantes aqui do teatro por muito tempo. Você só conseguia visitar esses dutos de ventilação numa visita guiada, o que era bem raro. Depois da abertura do bar, esse espaço ganhou uma outra importância, para a gente ter uma ideia de como é valioso ressignificar espaços antigos na cidade, para que todo mundo conheça as belezas que antes ficavam escondidas. O mais legal desse espaço é que a estrutura em arcos romanos e os materiais aparentes foram totalmente preservados. E tem uma curiosidade, essas pedras foram assentadas com uma mistura de gordura de baleia, conchas e areia. Você sabia, Leblon? Banha de baleia Areia. e conchas. Inspirado no cenário de um filme, mais precisamente o Hotel Overlook de O Iluminado, de Stanley Kubrick. Mas o susto por aqui fica por conta da beleza arquitetônica do espaço. E dos detalhes surpreendentes da decoração. Agora, eu gostaria que você me desse uma garrafa de uísque, um copo e um pouco de gelo. Você pode fazer isso por mim, Lore? Ou você está muito ocupado? Ah, deu até vontade de assistir o filme de novo. Se eu encontro um fantasma desse num bar maravilhoso, pediria uma marguerita. Cuba Libre. Eu peço uma cachaça mesmo, só. É de ser besta. Nessa nossa passada por aqui, eu já percebi uma influência muito forte do estilo Art Deco no espaço, você não acha? Totalmente. Tem esses sofás de veludo, tem formas retas, tem uma pincelada de dourado, tem esse clima todo sofisticado que é proposital aqui no lounge do bar. O Art Deco foi um estilo criado que veio da necessidade de unir esse lado modernista que os anos 10, os anos 20 estavam trazendo com as novas tecnologias, aliado com um luxo, um glamour. E esse luxo e esse glamour só chegaram ao fim quando a Segunda Guerra Mundial veio à tona e a sociedade sentiu a necessidade de ser mais prática, de ter mais funcionalidade e menos glamour. Ai, adoro. E sabe uma coisa? Esse espaço que hoje a gente vê todo preenchido ficou anos vazio. Aqui, originalmente, são os dutos de ventilação do Teatro Municipal. Um outro aspecto importantíssimo nesse projeto é a iluminação, que é de baixo para cima justamente para valorizar os arcos que complementam esse projeto arquitetônico.
Essas luminárias de parede também lembram candelabros, Cris. É super dramático, né? Mas que luz dramática tem esse bar, hein? E também essas abóbodas, né? Não é exagero nenhum dizer que a luz, inclusive, é o principal elemento decorativo aqui do espaço. E esse é um projeto que, inclusive, foi premiado. Tá vendo essa passagem aqui? Era um duto aberto, que captava o ar das praças vizinhas para ventilar a sala principal de apresentação. Muito antes do ar-condicionado, eles já tinham essa tecnologia. Que bar é esse, gente? É a minha cara. Eu quero ir só pra sentar do lado da constelação de Touro. Nada melhor do que o quê? Áries e Câncer do lado do bar, porque o Áries, ele quer logo a bebida dele, então ele já tá lá do lado. E o canceriano, ele já tá sentado lá chorando há 2 dias. Aqui a estrutura é toda original. Tem a cantaria de pedras aqui na base e colunas e alvenaria de tijolos nos arcos e nas abóbodas do teto. O que quer dizer cantaria de pedra? Cantaria é a arte, o ofício de talhar rocha bruta, o nosso conhecido paralelepípedo, que tem vários tamanhos e a gente usa em construções e muros. E a pessoa que faz esse trabalho se chama canteiro. O bar foi projetado como um labirinto de mesas retroiluminadas. Aqui nesse palco, que também é bem cinematográfico, rolam apresentações de um quarteto de cordas. Mara. Maravilhoso. Para criar um ambiente humanizado, são levados em consideração aspectos culturais, sociais, tecnológicos e psicológicos para criar um espaço que seja mais agradável para o convívio. Bom, o Einstein, desde 2013, é signatário, né, e representa o Planetary no Brasil. Né? O Planetary é uma metodologia mundialmente consagrada que olha todo o processo de cuidado sobre o ponto de vista do paciente, centrado no paciente. Um dos fundamentos do Planetary é o espaço físico e como que o ambiente e o espaço físico podem contribuir para o bem-estar do paciente e acelerar o processo de cura. Eu acho que trazer isso para o hospital é trazer qualidade para o hospital, é trazer condições de ajudar. Não vai resolver o problema da doença, evidentemente, mas vai ajudar a recuperação, vai aprimorar o processo todo de atendimento, né? Então isso é fundamental. E aí eu acho que a arquitetura vem para contribuir, fazer o seu papel. Na realidade, eu acho que existe um equilíbrio, né, muito tênue entre beleza e eficiência na humanização do ambiente hospitalar, né? E existem atributos do ambiente hospitalar que precisam ser analisados, né? Por exemplo, a autonomia do paciente, né? O paciente que fica internado num leito, ele precisa ter segurança e o mínimo controle das condições daquele ambiente. Então, as condições de conforto térmico, o conforto acústico, né? As condições de iluminação, de ventilação, são elementos que o paciente precisa ter segurança de que ele pode minimamente controlar aquele ambiente. Tem questões também sensoriais, né? E aí sim, a gente fala de distrações positivas, né? Que são as cores, que são as texturas, os materiais e até os aromas, né? Que podem ser usados também para ter uma experiência, para provocar uma experiência, estímulos positivos, né? No paciente. Um outro tema importante é a conexão com o ambiente externo. E cada vez mais você trazer essa iluminação natural para dentro do hospital. Que isso traz para o hospital essa alegria do nosso clima tropical.
o paciente ele fica dentro do hospital por muito tempo e ele não pode perder essa conexão com a natureza e essa conexão externa, ou seja, ele precisa ter visibilidade do que está acontecendo externamente e contato com alguns elementos da natureza. E para isso a gente pode usar diversas estratégias, Uma delas é a biofilia, que é trazer elementos da natureza para dentro do espaço hospitalar. Então são vários elementos que podem ser trabalhados em conjunto que propiciam vamos dizer, o que a gente chama desses espaços de cura, e que podem auxiliar no processo de recuperação dos pacientes. Todos os espaços têm as suas especificidades e o seu conjunto de necessidades que são de quem usa o espaço, quem vai usar o espaço, do humano que vai ser tratado ou operado, mas também de quem trabalha lá. Você tem também toda uma população muito grande de pessoal que se serve, que atua e que precisam ter também o mesmo conforto. O conforto espacial, o conforto de boa temperatura, o conforto de boa iluminação, noturna e diurna. Basicamente, para todo esse tratamento que foi feito, para todo esse trabalho de retrofit, de reconstrução foi feito com altíssima tecnologia. E nós não tivemos aqui problemas de produção, de canteiro de obra. Não tivemos problema de sujeira, não tivemos problemas de barulho. O paciente não podia ser incomodado e nem podia sair do quarto dele. Então, tudo isso foi extremamente importante para que cada ação ela fosse sendo montada aqui no lugar. Isso é fundamental. Então, o design não é só preocupado com o seu resultado de beleza, de resultado espacial e visual, mas também com como é que ele vai ser conquistado esse espaço, como ele vai ser renovado sem perturbar a vida de todo o complexo. Nasce um projeto de paisagismo com a sua assinatura? Os meus projetos são muito orgânicos. Eu tenho sempre uma influência muito da arquitetura e da geografia, do entorno. Eu acho que o projeto de arquitetura norteia o paisagismo e o clima define as plantas a serem usadas. Mas mais do que um bom trabalho, ele tem que ser funcional. Todos os trabalhos funcionais ganham vida e ficam belos com o tempo. Como que você pensa na atemporalidade dos seus projetos de paisagismo? A gente vive um pouco a moda, mas projetos que tenham bons desenhos, eles são vitalícios. Porque o que realmente vale num projeto não são as espécies a serem utilizadas, mas o desenho deste jardim. Agora, é muito difícil você não datar um jardim, porque tudo vive um pouco em cima da moda. E o ser humano tem esta necessidade. E muitas vezes os clientes demandam algumas espécies que estão na moda. Mas mais do que tudo, um bom trabalho e que sobreviva ao tempo, ele já é um trabalho perenizado. O que é unanimidade dentro do paisagismo? O que todos os seus clientes sempre pedem? Simples e sofisticado, funcional e belo. Hoje em dia é ser funcional, de baixa manutenção, baixo custo e mais do que tudo, que te dê algum fruto. As frutíferas ganharam muito espaço nos jardins, porque é uma forma de você interagir com o paisagismo, é uma forma de você desfrutar do paisagismo. Desfrutar, não vem de fruta não, Leblon. Desfrutar vem da palavra fructus, em latim, que significa fruto, posse, proveito, ou seja, aproveitar. Você já teve algum projeto que você olhou e falou, meu Deus, esse vai ser impossível?
nenhum projeto é impossível de ser executado. Existem graus de dificuldades, topográficos, clima e, mais do que tudo, materiais de origem. Por exemplo, a gente vai fazer jardins em cidades remotas e a gente muitas vezes não dispõe de espécies vegetais no local. Mas a gente tenta extrair o maior número de plantas locais, produtores locais que possam facilitar esse trabalho, ao invés de criar grandes deslocamentos e grandes transportes. E eu também acredito que quanto mais original for a vegetação do local, mais autêntico esse projeto pode ser. Então conta pra gente, qual foi o seu projeto mais desafiador? Talvez a minha grande paixão seja um projeto em Angra dos Reis, que é o Vila Fazano, que é o Vila do Frade, um projeto onde a gente teve uma escala muito grande, um projeto riquíssimo com Bernardes Arquitetura, onde a gente trabalhou com teto verde, uma lâmina de espelhos da água de 9.000 metros quadrados, um jardim de frente para uma das marinas mais lindas desse Brasil, que é a Marina do Frade, e com uma arquitetura impecável. Então, o desafio foi muito grande e já numa paisagem também muito maravilhosa. Você acredita que após esse momento de pandemia, vai ficar a lição da importância de ter ambientes mais verdes, né? De trazer o verde para dentro de casa? Eu já disse que família sem criança é que nem casa sem jardim. Pode ser um vaso, pode ser uma planta, pode ser uma pequena parede verde, mas planta traz vida e alma para casa. Por isso que a gente sobrevive a todas essas crises, porque passa a ser essencial e fundamental para a vida de uma casa e, mais do que tudo, para a saúde das pessoas. Design, o nome já diz, é desenho. E eu vou lhe dizer que o meu paisagismo prima por um bom desenho. Boas curvas, bons desenhos e plantas colocadas estrategicamente. Eu não gosto de jardins adensados. Eu gosto de jardins minimalistas, de fácil manutenção, com um bom desenho ou um bom design. Karina, a gente fica se achando super moderna, né? Comprando equipamento para cozinha. Dá uma olhada nessa mesa com todos esses equipamentos originais de época que a gente estava bem acostumada a ver na casa da nossa avó, né? Aqui tem de tudo, né? Tem moedor de carne. Ah, minha avó tinha um desse aí. Minha pimenta, os temperos, legal, eu lembro. Tem máquina para abrir a massa do macarrão. Moedor de cana manual, debulhador de milho. Hoje a gente compra esses equipamentos para facilitar a nossa vida na cozinha, mas também para fazer um charmezinho, né? Virou super na moda você moer o seu próprio café na hora. Mas esses equipamentos todos aqui eram necessidade básica nas casas, né? Todo mundo tinha, porque não era essa facilidade toda que tem o mercado, vou lá e compro o café moído, o milho em lata. Não é assim não era assim que funcionava. Então todo mundo tinha que pegar o milho, a espiga, debulhar, ou moer o seu próprio café. E hoje em dia as pessoas se acham muito modernas fazendo isso. Não, meu bem, sua tataravó já fazia isso, ó, muito muque. E olha, tem uma peça específica aqui que eu tenho muito apego, que é o moedor de carne, porque eu era a assistente da vovó na hora de fazer carne moída no almoço. E o dela, que é igualzinho a esse, tá na minha casa até hoje. Ah, é? E você faz? Você moe carne? Eu não faço porque eu não como carne, mas é um objeto decorativo e tanto, vai. A minha memória já foi direto nesse pezinho. Pezinho de balança. Eu nasci numa rua de feira na Vila Mariana. Toda quinta-feira eu acordava e já ia pra feira. E eu lembro dos feirantes colocando de um lado o peso para dar, sei lá, 1 quilo de batata. Então aqui tinham gramas, quilos, a gente juntava tudo. Eu achava incrível isso. E dá uma olhada nesse micro. Olha, para pesar tempero. Eu acho que hoje em dia vale a gente ter essas peças para decoração e para as memórias afetivas. Muito difícil alguém hoje vai comprar a carne, vai moer, a gente não tem mais esse tempo, infelizmente. Mas a gente tem que valorizar essas ações, né? Sim, que é história, né? Exato. E a energia despendida, quando você faz uma coisa, você valoriza mais. Totalmente. Maravilhoso! Gente, e
quem pensa que design é uma coisa dos tempos modernos, isso não é verdade não. Porque tem coisa aqui que já tinha design e eu não era nem nascido. Eu vou te mostrar. Olha essa garrafa. Crush. Eu não lembro. Mas olha o design. Olha a silhueta dessa garrafa. Isso aqui é design. Eu não vivi essa época, mas existia a Crush e a Grapete. A Crush de laranja e a Grapete de uva. Grapete de uva. Geladinho. Era uma delícia. Grapete. Já tomei muito dessas. Eu acho que a gente pegou uma das maiores revoluções tecnológicas, porque dá uma olhada aqui nessa vitrolinha. Essa vitrolinha era muito meu sonho de consumo. Portátil. Não é? Eu ganhei quando eu fiz 12 anos uma vitrolinha dessas e foi meu primeiro baile em casa. A gente fazia altos bailinhos com um som desse. O problema é, ou você ligava na tomada, ou a pilha acabava em meia hora, acabava a festa. Exatamente, porque tinha a opção pilha, né? Que não durava nem um disco, Nada. Né? Dá uma olhada aqui, ó, esse computador acho que tinha na primeira redação que eu trabalhei. A gente trabalhava com moda e já era esse computador. Quem nunca ganhou uma fitinha do Crush? Isso. Você não ganhava fitinha do Crush? A gente ganhava. Quando o boy estava apaixonado, ele gravava uma fita especial com os melhores momentos, não era? E sabe qual era o desafio? A gente pegar essa fita, colocar no rádio, que era rádio vitrola e toca-fita, e gravar as músicas do rádio, aí dando pausa e tudo, e ficava com um comercial, ficava com gente falando. Pra não pegar propaganda, não. Né? E a gente enrolava na caneta para não gastar. Esse aqui é um gravador de rolo, olha Nossa, o tamanho do trambolho. Nada aqui me deu mais nostalgia do que o projetor de slide. Sabia que na minha casa, até hoje, quando baixa um Recordar é Viver, a gente faz projeção de slide na parede de casa? O que eu mais gostei do antiquário foi aquela maquininha de passar slide. Lembrei muito a minha infância. Era programa de sábado à tarde. Meu pai colocava todas as fotos, histórias, contava dos primos, dos tios. A viagem de lua de mel, Não, que a gente já via 200 vezes. E a gente adorava pegar isso daqui, ó. E olhar na luz pra ver. E olha que isso tava. que moderno. Isso era pra você ver antes. Gente, verdade. Você colocava a duplinha do slide e dava, ó, uma olhadinha. Caraca, que maneiro! Olha, o Rio de Janeiro! Gi, chega aí! Olha que maneiro o equipamento para ver as fotos em 3D na década de 70. Parece um binóculo isso, que demais. Maravilhoso! Caraca, que animal! Legal, né? Nossa, eu não sabia. E hoje sabia. tem esses equipamentos aí de realidade virtual, mas naquela época era assim que a gente via as fotos em 3D. Desse jeito. Bacana. Que legal. Não, e olha isso daqui, Cris, isso já é profissional. Isso aqui, esse não tinha na minha não casa. tinha em casa. Isso aqui é de som e de imagem. É Super 8 que Super chama, 8, né? ó, tá escrito aqui, é o famoso Super 8. Olha Esse eu não peguei essa tecnologia, na minha casa parou no slide. Só para os profissionais da área. Olha o trabalho que dava para ouvir uma música, ver um filme ou ver foto, né? Mas tem uma coisa que é insubstituível, a emoção que a gente sentia quando a gente viu um aparelho desse e o que ia acontecer depois, todo aquele envolvimento, né? É, porque era um ritual, né? Era um momento quase mágico, né? Sim, era mágico. Era. O veganismo é um estilo de vida que eu respeito bastante, porque dentro de um prato não teve sofrimento. E isso hoje em dia precisa sim ser considerado, né? Então, pensando nas pessoas veganas, a gente criou um steak tartar vegano. Eu adoro essa coisa do design, que você olha, você acha que é uma coisa, mas não é. É outra coisa. E aí, o que vem? A experiência da pessoa que come e fala, meu Deus do céu, o que eu tô comendo? O steak é a carne crua, né? Feita com os temperos clássicos, com alcaparras, com molho inglês, com uma pitadinha de ketchup, às vezes coloca um pouquinho de tabasco também. E daí o Vinícius teve a ideia e falou, não, vamos fazer um molho do tartar, mas sem maionese. A gente usou uma base diferente para fazer e realmente eu achei que ficou com muito mais cara de tartar. Uma cebolinha picadinha, né? Tudo isso naquela carne misturada, bem temperado, fica maravilhoso. Entendeu? É a parte mais legal do design. Surpreender. No steak tartar vegano, eu substituí a carne pelo tomate. Só que a gente leva o tomate ao forno, ele dá uma desidratada e a gente mistura os mesmos ingredientes de um steak tartar tradicional.
É bom que ela seja vegana mesmo, né? Porque se ela não for, ela vai ficar brava, né? Ela vai achar que vai comer carne e vai comer tomate. Mas aí a gente faz uma apresentação como se fosse realmente aquele steak tartar. Serve numa lâmina bonita, com fundo de pedra. E ao invés da gema de ovo, o que a gente fez? Uma técnica de esferificação com tomate amarelo. Então, mesmo em cima. Então ficou super bonito, que parece a gema realmente do ovo. Então ficou bem legal. O prato ficou super bonito. Você imagina que é uma gema de ovo, só que não. Ali não tem nada de animal. Ali é uma técnica que vem do Ferran Adrià, que é o amigo da Sidão. Se ela gostar de tomate, ela vai gostar. Mas eu acho que ainda o tartar de carne ainda é bem melhor do que esse, apesar que esse está bem saboroso, mas carne é carne, né? Só que aí é o seguinte, essa técnica de esferificação não tem nada de animal. Ele vem das algas marinhas, é um produtinho que a gente mistura no tomate, a gente desconstrói ele e reconstrói em forma de esfera e quando você coloca na boca, explota na boca. Como eu sempre falo, o mais importante também é o sabor. Então, sempre o sabor atrelado ao design. E o bacana desse prato é o seguinte, se você servir para aquele cara carnívoro que é viciado em steak tartar e não contar para ele que é um prato vegano, eu tenho certeza que ele não vai sacar a diferença. É que você para, é que você fala assim, ó, iluminado, aí você tá parando. Tem Stanley comigo. É, mas aí você tá. Mara, 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 mara.